Brasil, 17 horas. Está entrando no ar mais uma edição da Voz da Real. Salve, confrades, aqui quem tá falando é o Freebird, tô aqui em mais um solocast. Infelizmente não deu pra gravar com o Barão de novo, que ele tá meio apertado agora no fim do ano. E, enfim, tô trazendo aqui um tema que a gente tava discutindo no WhatsApp aqui da Cúpula da Real, que é a Real Maçonaria, que a gente chama, onde tá só a nata, por assim dizer. E a gente tava conversando sobre a questão da timidez do homem, da introversão e como isso atrapalha na hora de conversar com as nossas queridas mulheres, né? E aí a gente decidiu gravar esse podcast aqui pra tirar uma dúvida de vocês e explicar um pouco sobre como é que funciona, como é que você deve conversar com as mulheres, como é que você deve se portar, o que falar, o que não falar, o que é que elas realmente valorizam no papo do cara e tal. E então o tema vai ser esse, a gente vai dar umas dicas legais aqui, até sobre criação de roteiro, tipo o que fazer, a gente vai dar um negócio bem detalhado. Lembrando que a Real não gosta lá muito do Poá e tal, mas a gente não acredita muito nisso, então eu vou dar aqui umas dicas, mas não considerem Poá não, tentem pegar a ideia por trás que vai dar muito certo. Esses formatos prontos aí do Poá, cara, eu sou totalmente contra, apesar de que eu estudei muito, principalmente o Mystery, mas não sei, pra mim é ultrapassado, é papagaiado, é algo que não funciona. Enfim, antes de começar aqui o nosso podcast, vocês já sabem, não precisa ficar lembrando. Taca o dedo aí no botão de curtir, compartilha essa porra aí com os amigos. Eu tô olhando aqui, a gente tá com 900 e poucos seguidores, então tá na meta de bater aí os 1000 antes de 2020. Estamos contando aí com a divulgação de vocês. Como vocês sabem, aqui todo mundo é pobre, não tem dinheiro pra comprar porra de propaganda aí na internet não. Então é no boca a boca mesmo. Eu quero, que diga-se passagem, é uma delícia. E sem mais demoras, sem mais enroladas, vamos logo começar aqui o episódio. Então, a primeira coisa que eu preciso falar pra vocês, antes de falar de como conversar com mulher e tal, é uma coisa muito importante que, à medida que o homem vai envelhecendo, ele acaba notando isso naturalmente. Mas pra quem é juvena, ou quem é jovem mesmo, acabou de entrar na real, não se toca disso. Mas é algo que eu comentei até no episódio de como superar uma friendzone. Vou deixar até o card aí pra vocês verem depois, que é um episódio foda. É uma regra que diz o seguinte, que é um dos problemas que eu tenho com o Poá, exatamente, que é o quê? Não importa o que você diz, cara. Na verdade é essa. Não importa o que você diz. Normalmente a mulher, principalmente se for numa balada, antes de você chegar nela, ela já se ligou em você, ela já mediu você, ela já pesou você e ela já decidiu se você vai ter chance ou não. Então não adianta você ficar tipo, eu vou conseguir conquistar ela no papo, que não sei o que essas coisas de carioca retardado, entendeu? Cara, isso é balela. Eu vou traduzir pra vocês. Conquistar mulher no papo significa encher o saco da vagabunda tanto pra ela ficar com você. Se você é homem pra ficar implorando, enchendo o saco de vagabunda em troca de uns beijinhos, você tá no podcast errado. Então já tá errado aí. Aqui ninguém defende que você fique se humilhando, fazendo papagaiada, fazendo magicazinha que nem o Poá prega pra pegar uma mulher, não. A gente acredita nisso e é provado em vários e vários relatos que tem no fórum do Búfalo, que se você não se inscreveu, vá pra lá se inscrever, diga-se de passagem. Você pode chegar, velho, até o extremo de falar de qualquer merda que você quiser, de Pokémon, velho, de, sei lá, chegou oferecendo uma bala, que nem eu fiz, tipo, oi, que é uma bala, e a menina caiu, entendeu? O que você fala não importa muito. Mas, ciente disso, entenda que, por outro lado, não é falando que você vai ganhar a mina, ela já decidiu. Mas se você falar merda, aí você tá lascado. Então falar é um negócio tipo assim, você tem que tomar cuidado pra não falar muita besteira, porque senão perde. Mas entenda o que eu tô dizendo, ela já decidiu, velho. É aquela velha coisa que a gente aprende como adolescente. Se a mina topa ir pro cinema com você, sozinha, de duas uma, ou você tá numa friendzone fudida, ou então a mina quer você, velho. Então é só você não cagar o pau, fazer um arroz com feijão mesmo, aquela coisa básica, que você vai pegar a garota sem dúvida. Não tem que ficar nervoso, não tem que ficar pensando no encontro perfeito, numa coisa milaborante, sei lá como fala essa porra. Enfim, vai e faz o tranquilo, o normalzinho, que vai dar certo. Mas dito isso,
que diga-se de passagem, uma coisa que você só consegue com base na experiência, é importante que você tenha pelo menos uma noção, né? Tem tanto cara retardado aí, tipo, eu tenho um ditado que é: nunca subestime a burrice humana. Sempre vai ter um cara pra fazer idiotice aí e depois vir aqui reclamar. Ah, vocês disseram que eu podia fazer o que eu quisesse, se dissesse qualquer merda ia dar certo, não sei o que. Porra, cara, eu acabei de falar agora há pouco que se você fizer merda você vai perder. Mas enfim, você vai mais pros caras que são mais tímidos, mais introvertidos, não tem lá muita... como é que eu posso dizer? Muito jeito nas horas sociais, não consegue falar muito. Bom, agora que eu já dei o básico, que é que a mulher decide que vai ficar com você antes de sair com você, ela já decidiu isso, a menos que você esteja na friendzone, que aí você tá lascado, mas se ela decidiu sair sozinha com você, é gol, é pênalti, e o goleiro tá praticamente dormindo, então você vai fazer o gol. É importante dizer que existe dois tipos de mulher. Existe a mulher que gosta de falar pra caralho, e essa é a mais fácil de pegar. E existe a mulher que gosta de ficar calada e ver você falando. Aí essa é a mais arriscada, porque se você falar merda você perde. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de mulher. Então eu vou falar primeiro da que gosta de falar, porque é, enfim, é a mais fácil. E é a mais comum também, vamos combinar. Algumas regras básicas. Mulher que gosta de falar, ela na verdade tá no monólogo, cara. Ela tá conversando com ela mesma. Puxa aí da tua memória às vezes que você encontrou uma mulher assim. Parece que ela tá falando com ela mesma. Parece que ela tá se justificando pra ela mesma quando conta uma história. Entendeu? Ela não quer que você resolva um problema, que é um dos grandes erros dos homens. A mulher fala que tá com um determinado problema. Aí o cara vai lá e tenta solucionar o problema dela e tal. Ela não quer, porra. Ela não quer resolver o problema. Ela quer reclamar. Ela quer bitch about, como chamam os ingleses. Como chamam no inglês, né, aliás. Ela só quer reclamar, velho. E ela só quer alguém pra escutar ela reclamar. Não precisa ficar, ai meu Deus, você pode resolver isso, se fazer isso, e procurando solução. Apenas escutar ela e vai concordando. É muita moleza. Mas claro, você tem que ser esperto, não pode ser idiota também. Como é que você trata uma mulher dessa? Como é que você consegue? Você vai fazer apenas uma tática, que é fingir interesse em cada pergunta. Pô, como é que é isso? Vamos supor que ela esteja conversando aí sobre qualquer assunto, como é que tá no trabalho chato dela, ou o que é que ela tá aprendendo na faculdade, e você não se importa muito com isso, não tem o menor conhecimento. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que fingir, de uma certa forma, que você se importa. Então tipo, aí tá acontecendo isso lá na minha empresa, e a menina tá deixando acumular o serviço, e eu que tenho que resolver e tal. Aí o que é que você diz nessa situação? Você olha pra mim e você fala... É mesmo? Foda-se! Não, pessoal, é zoeira, é brincadeira aí. Continua aí, Free. Não vou parar mais o podcast, até mais. Coisas tipo assim, olha bem pra ela e diz: nossa, eu imagino que deva ser uma situação muito chata. Você emula assim uma emoção e tal, aí ela vai dizer: nossa, total, e não sei o que, aí vai começar a falar. Aí você fica olhando pra ela, fingindo que tá prestando atenção. De vez em quando você vê que ela falou uma coisa que era pra ser muito surpreendente, você faz uma expressão assim de surpresa e tal, porque não tem nada mais legal. Vamos combinar, pô. Se você tá contando uma história e a pessoa que tá ouvindo tá super prestando atenção, super interagindo. Então, pra esse tipo de mulher, é isso, velho. Ela continua a história aí e você faz aquelas perguntas. Nossa, e como é que você se sentiu quando ele falou isso? Você se sentiu quando ela falou aquilo? Quando ele fez isso? Quando ela falou aquilo? E aí você vai estimulando ela a falar pra caralho. Normalmente, velho, chega numa hora que a garota vai e ela mesmo se toca, sabe? Ela começa a cansar de falar e, tipo, ela vai dar uma deixazinha. Comigo sempre acontece, tipo assim: eu tô falando demais, né? Ou então, nossa, eu tô só falando, não tô te deixando falar e tal. Aí nessa hora, meu amigo, é a hora de botar a bola pra dentro. Você olha pra ela quando ela falar um negócio desse, se você estiver perto, né? Você olha assim bem fixo nela, se aproxima um pouco, aí você vai e manda uma, tipo, que nada. Eu adoro ouvir você falando. Fiquei encantado com a sua história. E aí passa a mão no cabelo dela, assim, nessa parte acima da orelha, descendo pro pescoço e tal. Cara, é de 10 vezes que eu fiz isso, 12 mulheres deu certo, entendeu? Tipo, eu fazia isso com 10 mulheres, as 10 caíam e normalmente mais 2 que estavam olhando caíam também, que não tinham nada a ver com a história. É batata, velho. Isso aí dá certo. Pode fazer, que é 100% seguro. Ou a segunda opção é quando a mulher não cala a boca. É foda. Você tem que ficar falando. Ela no seu ouvido, né? Aí o que é que eu faço normalmente? Quando ela começa a falar muito e eu vejo que ela não vai parar,
Aí eu meio interrompo na cara de pau, tipo, ela falou meia hora, eu chego assim, vou ficando mais perto dela, interagindo, fazendo essas perguntas com interesse e tal, mostrando reação nas coisas que ela fala. Se ela falar uma coisa que é pra ser, que ela na cabeça dela é engraçada, eu rio. Se ela falar uma coisa que é surpresa, eu demonstro surpresa. Se ela falar uma coisa que é assustadora, sei lá, eu fico, nossa, entendeu? Vai reagindo, vai lendo aí o que ela vai falar. E aí quando chegar a hora certa, você vai dar o bote. Mas aí você tem que saber fazer. Mas aí você só vai saber na prática. Mas comigo funciona, e diga-se passagem, funciona muito bem. Determinada hora você vai chegar assim perto dela e você vai olhar pra ela na cara de pau e vai dizer assim: olha, desculpa, mas é porque já faz um tempinho eu não tô conseguindo entender nada que você tá falando, porque eu tô com muita vontade de beijar a tua boca. E aí você vai lá e dá um beijo na garota, entendeu? Porra, sempre funciona. É mulher robô, velho. Mulher robô, sempre é tudo igual. É a mesma programaçãozinha. Ela fica logo surpresa, ou então dá uma risadinha, e depois da risadinha você já vai logo puxando ela pra perto de você e taca o beijão e pronto. Não tem que complicar. Mulher que gosta de falar é fácil, você resumindo. Você vai estimular ela a falar cada vez mais, você vai fazer ela se sentir ouvida, você vai fingir que se importa com o que ela tá falando, e quando chegar a hora certa, ou ela vai te dar a abertura dizendo que já falou demais, ou então você vai ter que fazer isso que eu falei aí, dar uma quebrada nela pra ela se tocar. Tipo, caraca, não, desculpa, eu tô adorando a tua história, mas eu tô olhando só pra tua boca e tô hipnotizado. Pronto, manda uma dessa, não, na cara de pau, velho. Fala firme, fala olhando pra ela mesmo, que é pra ficar com vergonha ela, não você, entendeu? Então acho que pra mulher que gosta de falar pra caralho é isso. Só tem que tomar cuidado se você não sabe se ela tá te friendzonando, senão você vai ouvir ladainha horas e horas e não vai pegar. Então não dá muita trela aí pra mulher que tá te friendzonando, não. Sei lá, tipo, chama ela aí pro cinema, normalmente é batata, a mulher aceita ir pro cinema sozinha contigo, pô, é gol, velho. Ela sempre vai querer ficar contigo. Ou então, se for só vocês dois, num lugar não público, assim, mais reservado, como cinema, restaurante, etc, é gol. O negócio é quando ela te chama pra balada, eu não vou. Mulher que chama pra balada quer que ou eu pague as coisas pra ela pra ficar com outro cara na minha frente, então eu não vou. Só vou pra lugar onde, é o que eu já falei em outros podcasts, jogue no campo que você tem vantagem. Não vá pra campo onde tem concorrência, vai ter cheio de alfa rico lá, que nem numa balada pra você concorrer, não. Saia com mulher pra canto que você esteja sozinho com ela e não tem escapatória. Eu gosto muito de cinema, primeiro porque eu não bebo, tem esse detalhe, eu não bebo. E segundo porque na pior das hipóteses, se der tudo errado, pelo menos eu vou assistir um filme bom. Então foda-se, entendeu? não evito o pior cenário. Mas enfim, vamos agora para as que são mais complicadas, que é as caladinhas. Não gostam de falar e ficam super julgando o que você fala. Velho, pra mim não tem problema porque eu já tô acostumado a lidar com mulher que não fala. Mas o que elas querem é avaliar você basicamente pela sua capacidade de não falar merda, em primeiro lugar, e de contar história. Eu não acredito que nenhum de vocês não tenha histórias pra contar, entendeu? Todo mundo tem alguma história pra contar que foi legal, que foi diferente, que foi divertida. É uma história que normalmente você conta pros seus amigos e todo mundo ri. Ou é uma história diferente mesmo, que você normalmente conta pra muita gente e você já tá acostumado a contar. Se você não tem uma história assim, comece a criar, tipo, vá contando essas histórias pros seus amigos, aí veja a reação, mude a forma de falar, pense na entonação que você tá falando, no ritmo. Por exemplo, quando você quer dar uma noção de movimentação na história, tipo, as coisas estão acontecendo rápido, uma ação, entendeu? Como fosse um filme de ação. Aí você começa a falar muito rápido, porque quando fala muito rápido, aí dá a impressão de que o negócio tá se mexendo muito rápido, e aí você captura a atenção da pessoa, e você vai falando rápido e dá certo. Ou então, quando você quer ser dramático, você faz pausas, entendeu? Você fala, então, depois de tudo isso, você não sabe o que aconteceu. Você não tem noção do que aconteceu. E aí isso vai criando expectativa na pessoa e dá mais ênfase quando você conta o desfecho da história, o ponto-chave da história. Vai treinando isso com amigo, com familiar, pô. Vai contando as tuas histórias boas. Eu já tenho várias histórias que eu conto aí da minha vida, que eu... Tipo assim, eu tenho uma história real, então eu passo sinceridade, mulher especialista nisso, de saber quando você tá inventando. Então realmente aconteceu uma história legal e, tipo assim, algumas partes eu dou aquela aumentadinha, se liga? Pra melhorar pra mim, pra eu sair melhor na fita. Então pronto, você precisa primeiro então é o que chamam de storytelling. Você ganha não só mulher, velho, você ganha cliente, você ganha amigo, todo mundo adora um cara que sabe contar uma boa história.
Então treine aí suas histórias, escolha 5, 6, 7 histórias aí de diversos temas da sua vida. Por exemplo, eu vou dizer algumas das minhas, não vou contar porque senão vai ficar aqui 1 hora de podcast, mas eu conto a história de como eu perdi o meu cabaço com uma prostituta. Velho, eu pensava que ia ganhar um PS2, meu pai foi fazer uma surpresa e meu PS2 foi um tabacão na minha cara. Eu conto essa história com todos os detalhes de como eu esperava ganhar o PS2, como eu estudava pra isso. E aí de repente ia bater no cabaré, aí acontecia um monte de putaria no cabaré, uma história que normalmente os meus amigos gostam muito e eu conto numa mesa de amigos e normalmente dá muito certo. Aí as mulheres começam a prestar atenção em mim. Pois é, eu conto isso na frente de mulher porque foda-se. Aí eu tenho outras histórias aí, tipo acidente, coisa que eu já quase morri, histórias engraçadas. Cara, tem muito, você não dá pra dizer direito porque você tem que pensar na sua história, entendeu? E de preferência, você tem que saber o timing também de contar a sua história. Você olha a garota, olha o que a garota tá falando, o papo tá fluindo. Aí de vez em quando você vai meio que manipulando o papo. Por exemplo, eu gosto muito de contar como é que era a minha história de da época de colégio. Porque na época de colégio eu era, tipo, fodão da escola, se liga? Então eu consigo contar histórias que me passam, que aumentam o meu valor, a visão da mulher. Então, tipo, a gente tá lá conversando e tal, aí, tipo, normalmente uma música antiga, que essa música é da época da minha escola, eu sinto muita falta, era muito massa por causa disso, aí, inclusive, aconteceu isso daqui, que eu preciso te contar essa história aqui, não sei o que. Ou então ela conta alguma história da vida dela que tem a ver com uma história sua, uma experiência em comum. Tipo, eu fiz faculdade em tal canto. Porra, eu também fiz faculdade nesse canto e aconteceu isso, naquela calorada e foi muito massa. E aí geral ficou doido. E aí você vai contando a história. Cara, é perceptível o quanto que a mulher vai se molhando, entendeu? Quando você conta direito. Muito tempo eu não soube, né, contar história. Eu treinei muito com meus amigos pra depois contar a história pra mulher. Mas quando eu comecei a aplicar, porra, velho, ficou muito fácil. Eu levo a mulher pra comer um açaí, um lanche, um lugar que dê pra conversar. Eu sempre me fodo quando não dá pra conversar com mulher. Vou nessas baladas que tem música alta, ou barzinho, etc. Eu sempre me fodo. Porque se eu não contar uma história boa, eu não tenho chance, normalmente. Aí por exemplo, amiga de amiga que tá me vendo lá pela primeira vez. Aí ela meio que já me pré-julgou pela minha amiga, então eu tenho que contar uma história boa, normalmente envolvendo minha amiga, que passa valor pra ela. Então, basicamente é isso. Essa habilidade, que é o storytelling, saber contar uma história, é muito, muito importante na vida de vocês, velho. Vocês têm que treinar essa porra. Conta pra sua mãe, conta pro seu cachorro, velho. Conta pra qualquer um. Grava você contando a história, depois escuta, aí você vai saber a hora que você falou errado, a hora que você falou bem. Desenvolve isso, porque te ajuda nas suas relações sociais demais. Não só com mulher, como eu falei, mas, tipo, entrevista de emprego pede muito pra contar história, naquelas dinâmicas de mulher de RH que inventa dinâmica idiota. Aí pedem pra você contar a história da sua vida, um momento marcante. Aí se você é o cara que sabe contar a história, a vaga é sua, porra. Mesmo você não sendo talvez o melhor, o mais bem qualificado. Então desenvolvam isso, tem muito vídeo na internet ensinando, mas pra mim o que funcionou foi eu escolher determinadas histórias, contar elas diversas vezes pra diversas pessoas e aprimorando, gravar eu mesmo contando a história também e ouvir depois, ajuda pra caralho. Porra, até esses podcasts, eu sempre escuto aí os podcasts que eu participo e fico pensando, porra, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado melhor assim. E aí eu vou aperfeiçoando aí com o tempo. Eu sei que esse podcast aqui é muito melhor um Freebird aí, muito melhor do que o do primeiro. E eu sei que daqui a 30, 40, 50 podcasts vai estar muito melhor ainda, entendeu? Pô, cara, é muito legal, assim. Eu não sei se vocês fazem isso, eu até quero que vocês botem aí nos comentários se vocês costumam contar algumas histórias fixas, assim, pras mulheres, que sempre dá certo. Cara, é muito bom. É muito bom, vocês têm que aplicar. Quanto mais histórias você tiver para mais contextos, melhor ainda. E basicamente é isso, velho. Eu já dei a dica, agora eu vou inverter, né? Primeiro eu falei o que era, vocês tinham que fazer, agora eu vou explicar um pouco o porquê que essa merda funciona. É comprovado cientificamente, vocês podem pesquisar isso, duvidar de mim, seus filhos da puta. Não tem problema não, pode pesquisar isso aí que eu boto minha pica dura aqui na mesa e tenho certeza que tô falando a verdade. Que quando você conta uma história, o seu cérebro se conecta com o cérebro de quem tá ouvindo, entendeu? Se a pessoa se identificar com a história. Então cria uma conexão, cria um rapport, como a porra dos coach fala.
todo mundo eu conheço, deixa eu ver no Brasil quem fala muito bem sobre isso. Acho que o Érico Rocha, ele fala muito isso. Ele é um guru do marketing digital. Ele fala muito sobre como ele só conseguiu ter resultado quando começou a contar histórias. E tudo que ele posta é contando história e dá super resultado, é super legal. Então, funciona primeiro porque cria essa conexão. Quando você conta uma história legal, que a pessoa ri, que a pessoa se divirte, que a pessoa se divirta, aliás, que a pessoa aprenda, ela acaba liberando um pouco de... Entre outras coisas, né? Entre outros hormônios. Ele acaba liberando a precheca. Não, mentira, isso é só depois. Mas acaba liberando isso também. Mas falando sério agora. Ele libera a oxitocina, que é um dos hormônios que cria conexão e sentimentos pelas pessoas. É o mesmo que na hora que você transa com a mulher e faz ela gozar, o corpo dela dispara isso, que é pra ela se apegar emocionalmente a você, porque você é uma fonte de prazer. Então é uma manipulação evolutiva que o corpo faz para que a pessoa se apegue a quem proporciona picos de oxitocina para elas. Ocitocina, aliás, não é nem oxitocina, ocitocina. Enfim, a porra desses hormônios aí do amor. Daí, isso acontece no sexo, mas também acontece, tipo, quando vocês ficam abraçados, aquela viadagem, né, que tem que ter. Também ali, em momentos bons. Mas, para desconhecidos, o primeiro momento de liberação de ocitocina, que gera relacionamentos amorosos e gera amizades, é quando você conta uma boa história. Uma história que ele se identifica, uma história que ele ri, uma história que ele se diverte, que ela goste. Enfim, é nessa hora que a ocitocina é liberada. Então, a pessoa inconscientemente, ela vai se programando pra se sentir bem perto de ti. Ela vai olhar pra ti, pô, quando eu tô perto desse cara, o cara conta umas histórias massas, eu me sinto bem e eu quero dar pra ele. Basicamente é isso. Você acaba se tornando alguém de valor a ela porque ela meio que inconscientemente fica viciada em você. Porque ela associa que ficar perto de você traz bons momentos, bons sentimentos, diversão, etc. Então, tudo que eu tô falando aqui, seja pra mulher que gosta de ouvir, quanto pra mulher que gosta de falar, é tudo manipulação pra ela poder liberar a ocitocina. E aí ela ficar viciada em você, e com isso ela vai não só liberar o hormônio, mas liberar o priquito pra você também. Essa é a verdade. O pessoal fica, não sei o que, inventando muita coisa, mas a biologia da coisa é fazer a mulher se sentir atraída fisicamente por você. Por isso que às vezes elas querem dar sem você falar nada, porque o seu porte físico já agradou, que é a nossa regra, não esqueçam, de que a mulher já decidiu se vai ficar ou não com você antes de você falar qualquer coisa. Fora isso, isso é o mais importante, mas fora isso tem essa questão de que, sabendo falar e sabendo ouvir, você aumenta mais ainda a sua chance por causa da liberação dos hormônios que fazem ela se apegar emocionalmente a você. Cria essa conexão, como eu falei. Então é isso, galera. Basicamente é isso. Eu quero que vocês comentem aí embaixo se vocês fazem isso, se vocês já têm essas histórias. Cara, se você tem uma história, conta aí pra dividir com a gente, se você quiser, um roteirozinho, tipo, eu levo pra tal canto, e aí eu conto uma história, é sempre a mesma história, e eu sempre pego as mulheres no mesmo canto, o garçom já me conhece e tal. Tem muito disso também, de você criar um roteiro. Um roteiro pra pegar a mulher. Eu tenho um roteiro. Eu tenho vários, na verdade. Um é levando pra comer açaí, que aí eu conto sempre as mesmas histórias e sempre dá certo. Se a mulher gostar de açaí, né? Açaí ou sushi. Outro é no cinema, se eu tô achando que a mulher é meio difícil, meio com medo de dar merda. Porque aí, na pior das hipóteses, eu vejo um filme bom, né? Aí eu normalmente... Eu gosto de chegar um pouco mais cedo, aí como antes com ela. E vou contando história, ela se diverte. E aí eu sempre enrolo pra atrasar um pouco na hora de entrar no filme. Tipo, o filme vai começar, sei lá, 19 horas. Aí eu fico enrolando lá, comendo com ela. Até umas 19h10, 19h15, que é pra fila, o pessoal sair logo e a fila passar. Pelo menos aqui na minha cidade, quando isso acontece, na hora que entra no cinema, tem uma espécie de corredor até a sala. Um corredor escuro, que é um túnelzinho e tal. Aí o que é que eu faço? Ora, vou lá andando com ela, e no meio do corredor eu pego ela, dou um agarrão bom assim, daquele de tacar a mão na bunda logo, morder o pescoço, fazer tudo. Aí quando eu ver que ela tá gostando mesmo, aí eu paro, pego a mão dela e... Opa, bora sentar. Como se nada tivesse acontecido. Velho, tanto de mina que já bugou por causa disso. É foda, velho. É foda. Dá certo. É o meu roteiro. Vocês podem ter aí o de vocês. Se quiserem copiar, pode copiar também, que dá certo. Meus amigos aí que me copiaram, deu certo. Os que não deu certo foi o que o cara não tinha pegado, aí fudeu.
Mas aí é assunto para outro podcast também. Então é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado do podcast. Se vocês realmente gostaram, curte aí essa porra, compartilha. Eu espero que você já esteja inscrito no canal. Se não tiver, se inscreve aí, que a gente tá na meta dos 1000 inscritos antes de 2020. Estamos contando com vocês para poder se inscrever. E porra, eu ia esquecendo do jabá, né? Entra aí no apoia.se/podcast Voz da Real. Contribui aí, pô, nem que seja com 5 conto, 10 conto, que não vai te deixar mais pobre não, filha da puta. Mas a gente vai ajudar a comprar um microfone melhor, vai ajudar a pagar a porra do SoundCloud, que essa porra era pra ser de graça, mas não é. E vai ajudar nós, né, pô? A gente tá trazendo aqui as dicas boas pra vocês, fazendo até um papel de pai que talvez vocês não tiveram. Ajuda nós aí. Quero comprar um microfone pro Barão, que o microfone do Barão tá uma merda ultimamente. Então ajuda nós aí, que nós ajuda você. Lembrando que quem ajudar tem alguns benefícios, que é uma análise do seu perfil nas redes sociais, se você tiver interesse, o grupo exclusivo, alguns textos exclusivos que a gente tá mandando também. Então, pô, aproveita aí que tu tá recebendo aí a primeira, segunda parcela, sei lá, do 13º, teu salário. Ajuda nós aí, porra. Ajuda nós que dá bom. Enfim, também não vou ficar implorando demais não, porque se fosse mulher, vocês já tinham ajudado, seus filhos da puta. Então ajude aí na gente se quiser. E é isso, muito obrigado aí pela atenção e até o próximo Voz da Real.